como desenvolver uma fé extraordinária. Uma fé que desafia limites. Você se considera uma pessoa cheia de fé, com grande fé, com muita confiança em Deus? Quando nós falamos de fé hoje, nós vamos ver que nós estamos vivendo um momento da vida em que fé está sendo reduzida a um conceito muito frágil. Uma mistura de otimismo, de frases motivacionais, de expectativas instantâneas. E alguns acreditam que fé é isso. Por isso muitos estão dizendo que ter fé é você acreditar em algumas frases motivacionais, de autoajuda. E hoje a fé está sendo muito associada também às coisas materiais, aos milagres imediatos, aos resultados que são visíveis. É aquela sensação de que eu preciso ver para poder crer, eu preciso tocar para poder ter a certeza que Deus está agindo. E hoje a gente vai estudar um texto que está lá em Mateus, no capítulo 8, do 5 ao 13, que vai nos apresentar um homem que não fazia parte do povo de Deus, mas que ele tinha uma fé extraordinária. Ele tinha uma fé tão grande que o próprio Senhor Jesus disse que tamanha fé não era vista em Israel. Nós vamos hoje falar de um homem que tinha uma posição de autoridade muito importante. Nós vamos falar de um centurião. E o texto também vai estar aqui no nosso telão, você também pode abrir na sua Bíblia. Mateus 8, do 5 ao 13, e acompanhar conosco a leitura. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Este homem, esse centurião, ele vai até Jesus, ele solicita a Deus, ele roga a Jesus ajuda. E ele disse: Senhor, o meu servo está em cama, paralítico, em terrível sofrimento. O pedido de ajuda não é para ele, é para o seu servo, é para outra pessoa. E ele continua, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com os soldados que estão sobre o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. Ao outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. E eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o servo do centurião, ele foi curado. Essa é a palavra que nós vamos estudar hoje. Esse é o texto que nós vamos olhar hoje. E é desse texto que nós vamos ser desafiados a ter também uma fé extraordinária. Uma fé que ultrapassa os limites do superficial, do só crer em frases motivadoras, de uma resposta instantânea. Um centurião é um oficial romano, gentil. Ele não fazia parte do povo de Deus, não era judeu. E ele vai até Jesus pedindo a cura do seu servo. Ele demonstra humildade. Ele demonstra humildade porque mesmo tendo a autoridade que ele tinha, ele busca Jesus para pedir ajuda. Ele demonstra humildade porque mesmo sendo ali a autoridade, ele diz a Jesus: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Este homem demonstra uma fé impressionante. Ele chega a dizer a Jesus: não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de te receber. Mas eu creio que só uma palavra do Senhor é possível, é o suficiente para que este homem seja curado. Ele tinha uma grande confiança da palavra de Jesus, do que Jesus podia fazer através da sua palavra. E Jesus declara que ficou admirado com a fé dele, maior do que a de muitos em Israel. A questão é: como está a nossa fé? Como está a nossa confiança em Deus?
como nós estamos demonstrando a nossa confiança no Senhor. Jesus aqui, ele declara que muitos vão vir de longe. E aqui ele está declarando também que os gentios iriam chegar. E iriam demonstrar e participar desse reino através dessa fé. O servo é curado no mesmo instante, pela palavra de Jesus. Porque aquele homem creu. Eu não sei o que você tem buscado nesses dias. Eu não sei pelo que você tem passado. A gente tem acompanhado a vida de alguns, no sentido de dores, desafios, como o nosso irmão Ari, com a Rosana, o Bruno com a Kelly. Mas talvez você tenha enfrentado alguns desafios na sua questão familiar, no seu ambiente de trabalho, nas suas questões pessoais com relação a sonhos, a escolhas que você precisa fazer. E nesses momentos você precisa de fé, você precisa de confiança. Você precisa de alguém que te dê segurança para tomar decisões e dar alguns passos. Por isso que nessa manhã a gente vai aprender algumas coisas. O Evangelho, ele é maravilhoso. Hoje a gente está olhando aqui um centurião, um homem de autoridade procurando Jesus. Mas quando a gente olha os Evangelhos, a gente vê também um leproso, que era deixado de lado, que era excluído da sociedade, chegando até Jesus. Todos os tipos de pessoas chegavam até Jesus, procuravam Jesus. A vida é incrível, ela é surpreendente. Todos nós ansiamos por dias bons. E o que este homem queria era ver o seu servo curado, bom, sarado, vivendo uma vida normal. E nós também somos assim, queremos ver dias bons, queremos ser saudáveis, queremos estar financeiramente seguros, queremos casas boas, ótimas escolas, ruas seguras, queremos a liberdade de ir e vir para os nossos compromissos, para as nossas atividades, queremos viver numa comunidade onde as pessoas colaborem umas com as outras, celebrem umas com as outras, queremos tudo isso. Mas muitas vezes nós vivemos com medo de que quando nós tivermos tudo isso, alguém vai tirar de nós. Alguém vai arrancar de nós isso. Então, nós vamos vivendo esse conflito do que queremos, dos medos que temos no presente. E a grande questão é que quando nós ficamos doentes, algo acontece. Algo acontece na minha vida, na sua vida. Algo muda. Muros caem. Todo o plano e todo um sonho que nós tínhamos desmoronam. Nós começamos a focar de uma nova maneira com relação à vida, aos compromissos, a tudo. Eu não sei você, mas você já teve experiência de estar num ambiente de hospital, de uma UTI, num ambiente de cuidado paliativo? É nesse momento, é nesse ambiente, que você vai ver que nós começamos a olhar a vida de outra forma. Os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que investimos o nosso tempo. Todas as vezes que eu tenho que fazer uma visita no hospital, a visita não é só para levar uma palavra de encorajamento à pessoa a quem eu visito. É uma oportunidade de Deus trabalhar o meu coração. Toda vez que eu estou no ambiente de hospital, Deus fala muito comigo. Na questão de como você está usando o seu tempo, Oswaldo. Quais são suas prioridades, quais são seus valores. Porque quando a gente fica doente, quando a gente cai no hospital, a gente vê que toda a correria e todos aqueles sonhos, aquelas ambições egoístas não valem nada. Não nos levam a lugar algum. E aqui nós temos então nessa narrativa um homem que está implorando para a cura do seu criado. Um soldado romano que chega até Jesus, um oficial romano que chega até Jesus, porque queria que esse sofrimento do seu servo fosse solucionado. Nós vemos aqui que ele apresenta-se a Jesus, e ele faz um pedido a Jesus. Mas quando a gente fala dessa questão do centurião, o que era um centurião? Como funcionava o exército romano? O exército romano ele era formado por legiões, cavalaria, artilharia, unidades auxiliares. Quando a gente estuda sobre o exército romano nesse período de Jesus, os soldados eles eram muito bem treinados. Eles tinham as melhores armas, as melhores armaduras daquela época. Claro que não com toda a tecnologia que nós temos hoje. E uma legião romana consistia de 6.000 tropas, que eram divididas em 60 centúrias. E por isso, o centurião. Porque cada uma dessas 60 centúrias, contendo de 80 a 100 homens, era comandado por um centurião.
E este homem comandava então de 80 a 100 homens que estavam debaixo da sua autoridade. E mesmo sendo um oficial do exército, mesmo sendo um homem de alta posição no exército romano, esse centurião, ele tinha um posto de liderança, responsável pelo treino, pela disciplina, pela organização da centúria. Ele estava ali tendo soldados que estavam sob o seu controle, mas ele consegue demonstrar uma atitude de humildade, de compaixão. Ele se compadece de alguém que era seu servo, seu criado, e ele se preocupa com ele. Um exército, um chefe romano de grande área, tinha prestígio naquele tempo, tinha grande autoridade. Até os judeus admiravam eles, tanto que olha o que diz Lucas 7, de 4 ao 5. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faças isso, porque ele ama a nossa nação. Foi ele que construiu a nossa sinagoga. Quando a gente olha esse mesmo texto num outro evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele não fica impressionado porque aquele homem, aquele centurião que o procura, tinha sido responsável pela construção da sinagoga. O que chama a atenção de Jesus não foram as grandes obras que este homem realizou, mas a fé que ele demonstrou. Querido, por mais que a gente sirva, por mais que a gente faça coisas para Deus, o que nós não podemos achar que vai tocar o coração de Deus é o que nós fazemos para Ele. O que vai mexer o coração de Deus ao nosso favor é a fé, a confiança, a submissão que nós temos a Ele e a Sua palavra. O que fazemos, o que servimos, são coisas importantes, mas não são prioridades para tocar o coração de Deus. Na verdade, o que fez com que esse centurião recebesse o lugar de destaque nos evangelhos foi a sua fé extraordinária. E hoje eu e você podemos ser como esse centurião, lá no nosso ambiente de trabalho, lá na escola, na nossa família, entre os nossos vizinhos, aqui na igreja. Por onde nós passarmos, as pessoas podem olhar para nós e ver que nós somos pessoas comuns, mas temos uma fé fora do limite. Extraordinária, nada nos abala, nada tira de nós a confiança de que há um Deus que cuida de tudo, que está no controle, que está agindo, que abre portas, que fecha portas, que está conosco nesse nosso caminhar. Portanto, para demonstrar essa fé que desafia limites, essa fé extraordinária, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos aprender a agir com arrogância. É isso? Com egoísmo, achando que nós somos autossuficientes. É isso? Com humildade. Aprenda a agir com profunda humildade. Foi o que esse homem fez. Ele chegou em Cafarnaum. Jesus chega em Cafarnaum. Entra ali um centurião, se dirige a ele e pede ajuda. Muitas vezes nós não pedimos ajuda para as nossas questões pessoais, questões familiares no casamento, questões de orientações profissionais, porque a gente não tem humildade de reconhecer que precisamos de ajuda, que podemos ouvir conselhos, que nós precisamos uns dos outros. E este homem, sendo quem ele era, ele pede a Deus, a Jesus ali, ajuda, ressaltando aqui a sua humildade. Ele era um cidadão romano, se achava naquele tempo cidadãos romanos superior a todos aqueles que estavam habitando ali, vivendo ali. Imagine você, um centurião, chefe de outros homens, rogar, pedir ajuda a alguém como Jesus, com fama de trazer alvoroço por onde passava. Como se isso não bastasse, mais à frente ele diz: a minha casa não é digna de te receber, Jesus. Olha a humildade desse homem. Como ele demonstra essa humildade. Ele toma aqui uma atitude como a do leproso. O leproso não podia estar perto das pessoas, tocar em pessoas. Ele precisava ficar distante, num lugar só para eles. E quando se aproximasse de alguém, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Mas ele rompeu as barreiras
E este homem também, ele rompe a barreira da sua posição social, do título que ele tinha, das pessoas que estavam sobre a sua autoridade. Ele se dirige a Jesus e ele pede ajuda. Numa outra versão diz, ele rogou ajuda. Ele rogou pedindo ajuda. O que nós aprendemos nesse primeiro tópico é que a humildade, ela vai nos abençoar. Podemos aprender que a humildade, ela nos faz conquistar bênçãos. A humildade nos ajuda a conquistar cura. Podemos aprender que a humildade surpreende o coração de Deus, nos leva a viver o sobrenatural. E podemos aprender que a humildade gera em nós uma fé extraordinária. Mas por que isso é importante nos dias de hoje, pastor? Porque nós estamos vivendo um tempo de ego inflamado, de busca por status. As pessoas hoje estão com o ego inflamado, buscando status, serem reconhecidas, aplaudidas. E Deus se agrada daqueles que reconhecem a sua pequenez, que nós não somos nada, que precisamos dele, que dependemos dele, que sem ele nós não somos nada. A humildade é a chave para a fé. Reconhecer a nossa limitação é a porta de abertura para que Deus exalte a sua obra através daquilo que vai fazer por nosso meio, sendo pessoas pequenas e pecadoras. Devemos nos aproximar de Deus com reverência, com humildade, e não exigindo ou sendo arrogantes, como se Deus fosse obrigado a nos responder ou dar algo para nós. A gente se aproxima dele com humildade, com contrição, com coração aberto, dizendo: Senhor, faça a tua vontade. Não sei se você já ouviu essa frase. Se você conhece um pouco da história de Martinho Lutero, nós somos mendigos, esta é a verdade. Martinho Lutero era alguém que se enxergava como mendigo. E alguém que se enxerga como mendigo diante de Deus é uma pessoa que reconhece que tudo que ela tem é dádiva de Deus. Não é nós, é Deus quem dá. Essa pessoa que se reconhece como mendigo é aquela que está aberta a viver a humildade. Essas foram as últimas palavras escritas por Martinho Lutero. No leito da sua morte, 2 dias antes dele morrer, dia 18 de fevereiro de 1546, ele declarou: nós somos mendigos. Essa é a verdade. Pessoa que reconhece que nós não somos nada, que nós somos somente dependentes de Deus, é uma pessoa que vai ter no seu lábio gratidão a cada manhã, porque entende que tudo que nós temos vem de Deus, tudo que conquistamos vem de Deus, tudo que Ele nos dá é presente dEle, nós não merecemos nada. E o centurião demonstrou isso porque ele não pede nada por ele, ele pede por outro. Ele está mostrando aqui para nós a importância de orar pelos outros, de interceder pelos outros, de ajudar outros. E é nesse momento que a gente vê o quanto a gente olha só para nós. Porque as nossas orações, o nosso tempo de buscar a Deus é só por nós, só pelas nossas vidas, pelos nossos planos, pelos nossos objetivos. Quantas vezes estamos tendo um tempo de oração para interceder por outros, por outras necessidades? Chegamos até Jesus para dizer: Senhor, ajude essa pessoa. Deus ainda honra quem se importa com os outros nos seus sofrimentos. E este hino mostra isso. É por isso que Lutero ele declarou: somos todos mendigos. Tudo que temos é presente de Deus. Não merecíamos nada. Mas para demonstrar uma fé que desafia limites, para viver isso, a gente precisa reconhecer a nossa posição, a nossa condição de pecador. Nunca se esqueça que nós somos pecadores. Jesus disse: eu irei curá-lo, vou até você, vou até a sua casa. Ele disse: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Reconhecer que é pecador tem mais a ver com ação do que verbalização. Muitas pessoas hoje se declaram pecadores, reconhecem a sua condição de pecador, mas não fazem nada para mudar isso. Não se arrependem de verdade, não mudam as suas atitudes, não mudam os seus hábitos. As pessoas de hoje, muitas vezes estão parando só no discurso, mas não tem contrição, não tem arrependimento, porque custa caro reconhecer que somos pecadores.
É uma renúncia muito grande. Custa a nossa imagem, custa o nosso status, custa a nossa moral, custa a nossa família. Permeia as nossas atitudes, reconhecer que somos pecadores e mudar hábitos, mudar princípios, mudar valores, mudar algumas coisas que nós fazemos no dia a dia. Não é fácil. O que me impressiona nessa passagem é que o centurião, ele não fazia parte do povo escolhido de Deus, mas ele demonstrou uma fé que os judeus não demonstravam. Todos nós pecamos. E destituídos estamos, afastados estamos, longe estamos da glória de Deus. O que agrada o coração de Deus é o que você vai fazer para mudar essa situação. O quanto eu me aproximo de Jesus para estar mais longe do pecado. O quanto eu me aproximo da palavra de Deus para estar sendo purificado pela palavra, porque a tua palavra, ela me transforma, ela me cura, ela me lava. Reconhecer a condição de pecador não é se diminuir emocionalmente, mas é abrir espaço para Deus agir e operar em nós e por meio de nós. O que nós estamos sendo chamados aqui a fazer é entender que a consciência do pecado vai acionar em nós o arrependimento. Mas o que transforma arrependimento em libertação são as atitudes. Todos os dias eu preciso ter um encontro com Deus para dizer a Ele: Senhor, me transforme, me mude, me molde. Tenha liberdade de transformar o que precisa ser transformado, de mudar o que precisa ser mudado em minha vida. Em minha vida. Se a gente fosse usar um texto bíblico para dar sustento a essa frase, a gente podia usar o texto do filho pródigo. O texto do filho pródigo diz que em um certo momento ele cai em si, ele toma consciência, ele se levanta, uma decisão, e ele volta ao pai para pedir perdão, a ação. A gente cai em si, a gente toma consciência de coisas que a gente precisa mudar. E a cada mensagem, a cada culto, a cada estudo, Deus tem falado e Deus tem mostrado para você. Então a gente tem consciência muitas vezes, mas falta a decisão, se levantar, vou mudar. Vou ser um homem diferente, vou ser um marido diferente, vou ser um filho diferente, vou ser uma esposa diferente, vou ser um discípulo diferente. Mas não é só consciência e atitude, é ação. Vou começar isso, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e Deus vai te ajudar. E por último, para demonstrar essa fé que desafia limites, nós precisamos nos render à autoridade de Jesus. Foi o que esse homem fez. Senhor, basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Você não precisa de nada mais a não ser a palavra de Deus. O agir de Deus. É isso que é fé. O firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas que a gente espera. Portanto, quando você ora, querido, quando você fecha os seus olhos e você ora, você busca Deus. Muitas vezes o que a gente quer é abrir os olhos e já está tudo resolvido. Tudo pronto. Deus já respondeu. Mas nem sempre é assim. E nem sempre a gente vai ver. Nem sempre as circunstâncias vão mostrar que está sendo favorável ao nosso favor. Mas a gente vai continuar crendo. Porque a fé que surpreende Jesus é aquela que confia no poder da palavra. E se a palavra está dizendo que Deus cuida, se a palavra está dizendo que Deus é sustento, se a palavra está dizendo que Deus é soberano, eu creio nessa palavra. Eu me apoio nessa palavra. E isso para mim é suficiente. Mesmo eu não entendendo, mesmo eu não compreendendo, mesmo não tendo todas as respostas, eu obedeço. Eu obedeço. Mas como isso é difícil na prática? A gente quer algo palpável. A gente quer ver. Eu lembro uma vez em Guariba, que chegou uma senhorinha, a gente estava no portão ali da igreja, recebendo as pessoas, e ela chegou com pão. Ela olhou para mim e falou: vim trazer o pão. Eu falei: pão? Pão? Que pão, né? Ela falou: eu peguei domingo passado aqui o pão, mandou deixar atrás da porta, porque aí todo mal da casa ia vir por pão e era para entregar na igreja. Eu falei: a senhora está na igreja errada, não é aqui. Né? Se a senhora não tivesse deixado esse pão atrás da porta, eu ia pegar para comer. Mas como ficou uma semana atrás da porta, não dá para comer agora. Mas é só a senhora descer retinho aqui, a senhora vai cair lá na igreja.
A igreja da senhora, só errou a igreja, vai lá. Mas as pessoas querem isso. Querem algo para se apoiar. Querem algo para poder, não é aqui. Se eu tiver com esse artifício, não, querido, não precisa nada disso. Não precisa da foto, não precisa da roupa, não precisa do pão. É só da fé na palavra de Jesus. É por isso que quando você orar por alguém, você pode orar com essa confiança de que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você não precisa necessariamente chamar o pastor para lá. Devemos confiar no poder da palavra. No poder da palavra para curar, para libertar, para transformar. Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, devemos crer que Deus fala conosco através da palavra com autoridade, com eficácia. Através da palavra nos orienta, através da palavra nos mostra o caminho e através da palavra nos dá as promessas de encorajamento para que a gente continue crendo, sem desanimar, sem se desmotivar. Mas a grande questão é, eu confio de fato na palavra de Jesus, de que essa palavra dele pode mudar a situação que eu estou vivendo, mesmo não vendo. Por isso, querido, nessa manhã, a gente precisa entender que este homem que reconhecia que era sujeito à autoridade, ele disse: Senhor, eu sou um oficial romano, se eu mando fazer, as pessoas fazem, se eu mando eles obedecerem a algo, eles obedecem. Se o Senhor der uma palavra, isso vai acontecer. Eu creio na sua autoridade. E aquele servo foi curado no mesmo instante. Porque esse homem demonstrou uma fé sem limites. Eu quero viver isso. Mas para que eu possa ter essa fé extraordinária, que desafia limites, eu tenho que ser humilde. E a melhor atitude de humildade é de rendição. É de entrega. Você quer se render nessa manhã? Você quer se oferecer? Você quer dizer: Senhor, está aqui a minha vida. Estão aqui os meus medos. Estão aqui as minhas dúvidas. Estão aqui, ó Deus, as minhas preocupações. Estão aqui no teu altar. Eu me rendo. Eu confio que o Senhor está no controle. E eu me rendo. Vamos fazer isso nessa manhã? Fica de pé. E vamos cantar. Fazendo dessa música a nossa oração. Fazendo dessa música o nosso pedido ao Senhor.